já fez em mim. Matião, Amélia, obrigado, viu? O Senhor é contigo, viu? Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. Cecília, Disse que o seu Ronaldo sonho Oliveira, do que eu possa imaginar. Raimundo Leal, lá Raimundo, Deus um está abraço. cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. Jaine, O seu obrigado, amor Jaine. é sobrenatural. Matheus Soares, Faz com que eu me sinta especial. Geisiane Lima, obrigado. Claudemir Macedo, Evandro Santos, Vivi Lisboa, um abração para vocês, toda a família. Paulo Lima, sua mamãe, seu pai, seus irmãos. Pra gente olhar e admirar. Fez abelha pra gente provar do mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural. Abração a todos, Vivi. Faz com que eu me sinta especial. Ieda Almeida, obrigado, Deus Ieda. está cuidando de mim. Os detalhes cuidam de mim. O seu amor é sobrenatural. Zé Mário, obrigado, Zé. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. João, obrigado, João. Cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Ana, obrigado, Ana. Nai Cerqueira, obrigado. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Depois de ouvir esse louvor lindo, Deus está cuidando de mim, nos mínimos detalhes, é o cuidado de Deus para com todos os que são seus. E nós temos que ter essa ideia, temos que alimentar essa confiança de que Deus está cuidando. Claro que você não vê, nem eu, nós não podemos ver, mas Deus está trabalhando as ocultas, né, para abençoar, para proteger, para guardar a sua igreja, guardar cada um de nós. Portanto, a gente não tem nada mais a fazer senão confiar. Então, com essas palavras, com essa música linda, nós queremos fazer oração nesse instante para Deus abençoar grandemente a cada um que aqui está
Com certeza Deus tem muita coisa a fazer. Pai Celestial, obrigado, Deus, por esta chance tão ínfima que Tu nos concedes de poder falar a Tua palavra, poder nos dirigir a este público, a essas centenas de pessoas que estão na nossa assistência para falar a Tua palavra. Deus, eu não conheço quais os problemas que estão afetando estas vidas, mas Tu sim conheces. Então eu te peço que a Tua providência, como disse o hino que nós ouvimos na abertura, Deus está cuidando de mim, que Tu possas cuidar de todas essas pessoas que estão nos assistindo, cuidando-se todos nos mínimos detalhes, quer na vida financeira, espiritual, na vida social, sobretudo na vida emocional, que é o que estamos tratando nessas lives. Deus continua abençoando. Se alguém estiver enfermo, eu te peço que manda um mensageiro de cura. E para o netinho lá, o Natan, que está naquele hospital, queremos, Senhor, que Tu resolvas a situação de recuperação total dele, para que ele possa voltar para sua casa. Abençoe também sua mãe, que lá está, seu pai, que aqui está conosco, sua irmãzinha, enfim, todos que estão nos assistindo, Deus. Receba as bênçãos de Deus, que a partir dessas programações possamos ver uma mudança de comportamento, que Teu povo possa adquirir essa estrutura emocional, esse controle emocional, para que possam, Senhor, lidar com os sentimentos com que Tu tens agraciado o ser humano. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos que estão nos assistindo, a gente está feliz poder propiciar a todos vós essas lives, né, com esses temas tão maravilhosos, mas eu quero dar um alô aqui para todos os nossos assistentes, né? Temos assistente em Santa Bárbara, Água Fria, nos Estados Unidos, Itanhaém, São Gonçalo do Campo, muita gente que está nos assistindo, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Mato Grosso, Rio das Ostras. E agora eu vou fazer o seguinte: cada um dia na semana eu vou mencionar os nomes, mas os outros dias eu vou citar só as cidades por conta do tempo. Itaparica, Camaçari, Salvador, São Carlos do Oeste, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Gandu, Barra do Bugre, Itaperuá, aqui na Bahia, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Recife, Angola, África, lá no Ige, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Planalto, Santa Catarina, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Terra Nova, de Ipirá também, né? Santo Antônio da Patrulha, São Paulo, Feira de Santana, Milagres, Serra do Espírito Santo, ou Serra no Espírito Santo, Barcelona também no Espírito Santo, Natal, Rio Grande do Norte, Rio Branco, no Acre, cidade de Veracruz, cidade do Rio Verde, Goiás, Teresina, no Piauí. Temos aqui Independência do Ceará, Ceilândia, em Brasília também temos, Ituaçu, em Mutuípe, em Garapeaçu, Pará, Sergipe, Ipatinga, Itatiaia, aqui na Bahia, Teixeira de Freitas, Paraíba, Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Rio Parnaíba, Minas Gerais, Santo Amaro, Piauí, Alagoas, Rondônia, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Divinópolis, Minas Gerais e Nagoya Shiashi, Japão. Nós agradecemos de coração a todos esses assistentes. Também temos assistentes lá no Equador, país aqui da América do Sul, fica na serra, 3.000 metros acima do nível do mar, capital Quito, né? Lá onde o pastor Isaías e a sua digníssima esposa, irmã Raimunda Santana Soares,
e seus filhos, e foram missionários lá 3 anos e 2 meses. Inclusive nasceram lá o Gerson e a Ada Rebeca, nasceram lá em Quito, Ecuador. Entonces, a estos hermanos de Quito, Ecuador, yo quiero saludar a todos con la gloriosa paz del Señor. Me gusta mucho saber que ustedes están en nuestra asistencia. Yo quiero destacar aquí los hermanos Patricio, que es el pastor de la iglesia. Este hombre era jueves. Mientras conocemos, lo ganamos para Jesús, él era un hombre que sufría del corazón y el Señor Jesucristo ha curado. Él hoy es el pastor de la iglesia allá en Quito. Su esposa Mayui y también hermana Patricia, una grande amiga, y ella es misionera, está haciendo un trabajo en la sierra, en un lugar muito alto, muito frio, pero há 12 anos já está haciendo un trabajo lindo allá. Y yo quiero saludar también a ella y también sus hijas, Lady y Delsa. Dios les bendiga, hermanos, allá en el Ecuador. Pero yo quiero saludar también a los amigos que están del otro lado del mundo, en los Estados Unidos, en Japón, enfim, Inglaterra. I'm going to greet of your assistance friend, but near and far, with the Lord, the Holy and the glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Assembly of the Evangelical Church, Assembly of God, of the city São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South America. Nós iniciamos há já quase 2 semanas uma série de palestras, de mensagens sobre a vida emocional da igreja. E falamos que a igreja ela é composta por homens e mulheres que são pessoas. Como tal, elas têm suas implicações fisiopsicológicas, e vimos que aí fizemos aquela dicotomia pessoa e indivíduo, entendeu? E é de que a igreja é formada. Portanto, a gente não pode excluir esses elementos psicossomáticos, ou seja, da mente, que todos que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo são factíveis de passar. Aí vimos a depressão, a ansiedade e outros traços da personalidade humana, outros traços que estão atrelados intrinsecamente à forma de ser de cada pessoa, enfim, a essa forma espiritual de todos. E hoje a gente vai falar sobre as doenças psicossomáticas. Já falamos de outros pontos e vamos continuar. Então o texto bíblico que escolhi para esta ocasião, já lemos algumas vezes, mas ele assim, destaca perfeitamente essa coisa de pessoa e indivíduo, de doenças e enfermidades, que a gente já caracterizou como sendo algo diferente. Então Mateus 4, versos 23 e 24, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Olha só bem aqui, ó. Eu já expliquei esse I na estrutura frasal da língua portuguesa, chama-se conjunção aditiva ou somativa. Isso acontece quando se cita duas coisas diferentes, então, ó, enfermidades e moléstias, que na versão Almeida Revista Atualizada fala doenças, enfermidades e doenças, mas moléstia e doença são sinônimos. Entre o povo, aí termina. O verso 24 diz: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades. Ó. Ela tem várias, a gente vai citar aqui várias dessas, várias, não é uma enfermidade só, está no plural. A gente vai citá-las agora, daqui a pouquinho.
Aí, enfermidades de tormento, outra coisa. Enfermidade é uma coisa, tormento é outra. Tormento tem a ver com uma influência espiritual. Tá? E os endemoniados, ali, lá naquela sinagoga, que estava aquela mulher que 18 anos não podia se erguer. Era o espírito de enfermidade. E os endemoniados, tá vendo? Outra classe de pessoas que possessas, né? Os lunáticos são aqueles que sofrem as influências da lua, que alguns chamam de doido, né? Mas a gente vai ver que Jesus expulsou o demônio e o rapaz ficou bom. Mas o demônio pegava, jogava ele no fogo, jogava na água, e é chamado lunático. E os paralíticos são deficiências físicas que estão na área patológica. Pois bem. O que são, então, psicossomáticas? A gente fala psicossomática ou psicossomáticas. Isso é o que, pastor? Aí vamos lá. Corpo e mente estão interligados. Isso eu já comprovei a vocês aqui, não é? As chamadas doenças psicossomáticas, de acordo com os psicólogos e psicoterapeutas, são aquelas patologias que possuem característica e origem comum aonde? A mente. Elas tornam-se manifestas no corpo sob diversas formas e geralmente ocasionadas por questões emocionais não tratadas, distúrbios psíquicos, fobias, depressão, entre outras. Na verdade, a sua descoberta pode ser bem anterior à sua contrapartida histórica moderna, na qual podemos encontrar resquícios em antigos textos de medicina, como gregos, indianos, chineses e egípcios. Eu já falei que essa doença emocional é tão antiga quanto o homem, não é coisa nova não. Ela se proliferou na atualidade por conta da vida do corre-corre, da vida de estresse que a gente vive. Essa vida não é brincadeira, então a gente acaba se prejudicando mais, a gente se complica mais, cada vez mais a gente vai se tornando mais vulnerável por causa desse tempo de corre-corre, de corre-corre, etc. Com o passar do tempo, estas análises científicas perduraram e hoje temos ramificações terapêuticas para tratar especificamente sobre alguns dos males que tanto acometem a nossa vida moderna. Segundo a medicina da mente, o corpo é um organismo que reflete aquilo que o intelecto pensa ou processa. Parece simples, não é mesmo? Mas não é não. Então vamos ver aqui como é que a psicossomatização acontece. Como é que acontece essa coisa? Então, psicossomatizar é um termo muito comum usado nos consultórios de psicologia para definir sintomas físicos que surgem aos pacientes causados por situações emocionais que o paciente vive ou convive. É normal ouvirmos: nossa, aquela moça emagreceu muito depois que se separou do marido. Lógico, ela sofreu um baque. Ou, isso que você está sentindo são coisas da sua cabeça. Você vai ver sempre alguém falar isso aí. Quem não entende, vai falar dessa forma. Ou seja, psicossomatizar é ter reações depois de ter vivenciado alguma situação que lhe causou forte comoção. Um exemplo simples é quando você tem uma surpresa muito boa. Seu coração dispara. Ó, coisa boa se o seu coração dispara. Imagina quando é coisa ruim. Aí você fica vermelho. Em alguns momentos até sua, ou causa suor. Começa a cair o suor de tanta emoção. Olhe bem, isso aqui é muito forte. Imagine quando é a coisa ruim. Quando é coisa boa. Aí a pele, ela fica vermelha. Por isso que a gente também identifica nas pessoas que estão assim, bastante massacrada com o emocional, que a pele fica ressecada. A pele é o cartão postal das pessoas. E toda pessoa que está machucada emocionalmente, a sua pele fica ressecada. É que primeiro sente, é a pele. Ou quando você recebe uma notícia não muito boa, na hora que você está almoçando, e de repente a fome passa,
você coloca aquele prato saboroso de comida do lado. A emoção é tão forte, aquele apetite é bloqueada, você encosta de lado. Isso já deve ter acontecido com você, não? Comigo já aconteceu. Então o objetivo desta live é deixar claro que ao assistente que às vezes algum sintoma que surgiu em você, como palpitações e até mesmo alergias na pele, espinhas, etc., podem ter sido causadas por alguma situação em que você viveu uma forte comoção. E neste contexto se enquadra alegria, tristeza, estresse, angústia, entre outras emoções que vivenciamos todos os dias e em alguns momentos com maior intensidade. Portanto, é sempre importante levar em consideração como está o nosso equilíbrio emocional ou mental, porque às vezes colocamos muita intensidade numa situação simplesmente porque estamos ou por estarmos sob o efeito de outras emoções. Aí é o fator dominó, uma empurrando a outra. Como, por exemplo, você está ansioso ou ansiosa para chegar à sua casa, sair do trabalho e se depara com aquele trânsito caótico que pode desencadear nervosismo, aí, claro, lógico, você vai ser abalado emocionalmente. Certamente um estresse daquele, não é? Então, não podemos deixar de lado nossa saúde e equilíbrio mental. Isso tem muito a dizer sobre como estamos levando a nossa vida, nosso dia a dia, e muito tem a ver com a forma que estamos lidando com as situações ao nosso redor. Se a origem de algumas doenças tem uma causa no mental e emocional, por que existe esta predisposição do corpo em ceder aos impulsos do inconsciente? Vamos ver isso aqui, é uma pergunta, né? O que se entende, afinal, por predisposição do corpo? Vamos ver essa aqui. Segundo os psicólogos, estes impulsos seriam como formas interpretativas, entendeu? Que o nosso organismo faz referente ao sistema nervoso, a qual exerce função imediata a todo o restante do corpo como uma cadeia de informações. É um elemento que vai puxando outros, vai uma cadeia, é com um fator dominó. Um contrapeso negativo pode levar a pessoa a condições nervosas propícias a enfermidades. Por exemplo, em situações de estresse, nosso organismo tende a bombardear nosso corpo com hormônios a fim de nos preparar para encarar a situação. É uma coisa involuntária, mas que ocorre. Isso é os hormônios que estão se mobilizando, tá, para preparar o seu corpo para enfrentar aquela situação. Essa situação vale para todo tipo de sentimento, como fobias, tristeza, etc. No entanto, existem alguns graus de sintomas que se desencadeiam, ora de forma violenta, ora estável, dependendo das condições psicossomáticas, ok? O fato é que tudo que repercute em nosso corpo anteriormente é registrado no nosso inconsciente. Ó. Então vimos que as doenças psicossomáticas são causadas pelas condições emocionais ou mentais que nosso inconsciente envia como mensagem para o nosso sistema nervoso e que podem ser expressas como dor, pesar, ansiedade, raiva, medo e insegurança. Dessa forma, os estados instintivos da mente ela pode desencadear uma série de fatores para despertar as doenças psicossomáticas. Para uma pessoa com alta frequência de negatividade, pessimista, contrariedade em relação a si mesmo, aos outros, termina para absorver e desenvolver involuntariamente uma doença psicossomática.
ela sempre será aquela que, apesar de receber tratamento médico convencional, estará sempre sujeita às mesmas doenças, sem saber o porquê. Isso aqui é muito, muito, muito sério. Mesmo os quadros clínicos mais tradicionais, às vezes, não encontrarão uma origem determinante. É aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa, você vai para o médico, está doente, está todo o corpo doendo, pernas doendo, não está conseguindo dormir, e os médicos encaminham você para os sofisticados exames de ultrassom, ultrassonografia, ressonância magnética, e você entra, faz aquele exame e volta do mesmo jeito, porque essas doenças não estão na patologia, estão na mente. Ok. Psicossomático significa no grego alma ou psique. E corpo, soma. Tá vendo? Portanto, a doença que tem origem na alma ou mente e termina em se manifestar em nosso organismo. Eu já falei que a alma é esse elemento ínfimo, que é único, e a alma entra em contato com o mundo externo através dos sentidos, não é? Olho, visão, olfato, paladar e tato. Isso é chamado as 5 janelas da alma. E é também através desses 5 sentidos que ela vai pegar ou não a doença psicossomática. O poder das fortes emoções, dos sentimentos reprimidos e dos pensamentos negativos são capazes de colocar em desarmonia, instabilidade qualquer organismo. Agora vamos fazer uma pergunta aqui. Como saber se o paciente está com doença psicossomática? Quando vão ao meu consultório, eu tenho as técnicas para saber. Como essas doenças são manifestações do nosso inconsciente, precisamos saber que tipo de determinantes estão relacionados com quais doenças. Aí só um profissional, a pessoa só não consegue. Com a psicanálise a gente faz isso. A presença de alguns sintomas ajuda o profissional a realizar uma avaliação real do problema, assim como saber qual método poderá ser melhor indicado tanto para o estado emocional quanto para o processo de desencadeamento. Existem somatizações mais comuns que vão desde a depressão, ansiedade e estresse, que são os 3 elementos mais conhecidos e que acontecem mais com as pessoas. Muitas vezes, estas causas são originadas por múltiplos fatores. Por exemplo, bullying, síndrome como de Burnout, que é o excesso de trabalho, traumas, fobias, violência psicológica, vícios, etc. Para conseguir determinar a origem das doenças psicossomáticas, é preciso considerar algumas coisas que a gente considera quando vai atender uma pessoa. Primeiro, história de vida da pessoa e da família, rever traumas e questões não resolvidas. Todo mundo tem causas que não foram resolvidas, está ali guardado, tem que ser resolvida. Estão no inconsciente, só um profissional que vai poder descobrir aquela causa, né? Depois vem autocrítica, cobrança consigo mesmo. Tem pessoas que são muito enjoadas consigo mesmo, não está bem consigo mesmo, se culpa, se condena. Tem gente que não se conhece. Às vezes eu conheço a pessoa mais do que a pessoa própria. Por quê? Porque muitas coisas, muitos fatos estão no inconsciente. E para a pessoa saber o que está aí nesse inconsciente, ela sozinha não consegue. O profissional de psicanálise, o psicólogo, vai aplicar a chamada técnica de livre associação, aí sim, pelos atos falhos também, a gente consegue detectar o que está lá no inconsciente do indivíduo. Depressão e ansiedade. As pessoas não sabem por que estão deprimidas. A gente vai conversar. Não é? Fobias e agressividade. A gente fica com medo de tudo. E também agressiva. A partir dessas causas é possível elencar as seguintes somatizações. Aparelho digestivo, intestino preso, gastrite, problemas renais e úlceras, tudo isso aqui é problema emocional. Aparelho circulatório, a pessoa não está com o seu sistema circulatório
funcionando perfeitamente, a pressão alta ou baixa, problemas cardíacos, varizes, aparelhos respiratórios, tosse, alergias, bronquite e asma, aparelho endócrino, obesidade, disfunção hormonal, problemas na pele, aparelho reprodutor, impotência, infertilidade, disfunção ou disfunções, aparelho locomotor, dores musculares, problemas no osso e tendões, sistema nervoso, dor de cabeça, enxaqueca, depressão. Com isso temos um panorama das manifestações físicas relacionadas com questões dos sentimentos negativos, tensões e problemas psicossomáticos em diferentes sintomas do sistema do corpo. Vamos ver aqui agora as principais doenças chamadas psicossomáticas. Vou citar, depois a gente vai passar para ver o que acontece com de onde vêm essas doenças. Vamos dividir aqui em grupos. Os principais sintomas psicológicos difíceis são, primeiro, sintomas psicológicos, que é o estresse, ansiedade, impaciência e problema de concentração. Aí se vem os sistemas psicológicos. Agora vem os sistemas físicos, taquicardia, dores de cabeça frequente, redução das defesas imunológicas, queda de cabelo, insônia e tensão muscular. São os sintomas físicos, ok? Vamos ver agora a lista dessas doenças psicossomáticas e de onde elas vêm, o que é que geram. Há diversos tipos de doenças psicossomáticas e suas manifestações no corpo, lógico, né? E distúrbios físicos variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai reagir de maneira diferente. Uns existem mais, outros já estouram, entendeu? Mas todos têm. O mais importante é entender que essas doenças podem afetar a qualquer pessoa, tudo dependendo do momento psicológico que ela esteja passando. Cada um reage de maneira diferente. Aqui não escapa quem é crente, nem quem é batizado com o Espírito Santo, nem quem é uma bênção, nem quem é missionário, quem é um pregador de maravilhas, um operador de sinais, um homem que ensina, que sabe ensinar, um pregador eloquente, um pregador de reteté, enfim. Aqui não escapa ninguém, porque todos nós estamos no mesmo barco. Na verdade, na lista abaixo, você poderá reconhecer doenças físicas que surgem a partir de um problema psicológico ou que já existem e se agravaram por conta do problema psicológico. Segundo Lois, as principais causas emocionais das doenças são alergias. Por que aparecem alergias? Aparecem naqueles que estão sempre nervosos e irritados com as atitudes dos outros. Olha isso aqui, gente. Com a atitude das outras pessoas. Se você tem alergia, procure ser mais calmo e compreensivo com aqueles que o rodeiam. Aí tem gente que tem que tomar remédio. E às vezes o remédio não resolve. Porque a alergia é por conta da sua irritação com as atitudes dos outros. Olha que coisa, gente. A anemia, ela está relacionada à falta de confiança em si mesmo. Toda pessoa que não tem confiança em si mesmo, ou em si mesmo, fica anêmico. Olha como o organismo resiste. Ok? Doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que estão sempre desesperadas, correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Então você que é apressadinho, se você está sentindo problema respiratório, olha aí o que está acontecendo com você. Aí vem a artrite. Artrite, dores nos ossos. Está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes e críticas tendem a desenvolver esse problema. O que tem de gente perfeccionista? Eu conheci uma mulher que ela tinha uma empregada, a empregada lavava a roupa, ela vinha lavando tudo de novo. Ela não confiava no trabalho da empregada. E é o mal que todo perfeccionista tem, de querer fazer as coisas tudo certinho. E aí, artrite que toma conta. A asma. O que é a asma, pastor? É o complexo de culpa. Toda pessoa que tem complexo de culpa
pega asma. Isso aqui é sério, gente. Problema de bexiga aparece em pessoas que ficam guardando suas dores. Tem gente que guarda, fica ali. Gente masoquista. Tem um masoquista ativo e tem um passivo. O passivo é aquele que tem prazer em sofrer. E tem o ativo é aquele que quer ver os outros sofrerem. Então, isso aí, problema da bexiga, aparece em pessoas que ficam guardando suas dores. Bulimia, ou bulimia, ódio de si mesmo e crença que não ser bom o suficiente. Fica pensando que tem que melhorar, e aí você fica com bulimia. Câncer, gente, isso aqui é demais. Associado a ressentimentos profundos. Se você tem esse hábito de ficar com ressentimentos profundos, olha, não se conta o número de pessoas que já morreram de câncer por causa disso. Ou guardar, porque associar ressentimentos profundos. Isso é sério, gente. Problema na coluna, Oi, você que está me vendo aí, que tem problema de coluna, geralmente aparecem pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas ou sozinhos. A coluna não aguenta. Porque a coluna está ligada ao cérebro, ao sistema nervoso central. Você fica com aquele estresse querendo fazer tudo sozinho, ou sozinho, aí a coluna não aguenta. Sério. Doença do coração, o que é isso? Desenvolvida por pessoas que não vivem no amor e da felicidade. Anda sempre carrancuda. Essas pessoas não dão um bom dia nem a R$10. Entendeu? Até na igreja. A paz do Senhor, irmão. Tufado. O coração não aguenta. O coração é a sede das emoções. Essas emoções perturbam o coração. Problema dentário. Olha, até os dentes, coitado, sofrem. Que coisa, não é? Os dentes estão associados à família e, em geral, pessoas que se responsabilizam por todas as decisões familiares. Isso aqui é sério, gente. São propensas a ter problemas nos dentes e gengivas. Não tem aquela pessoa chamada arrimo de família? Porque está todo mundo adulto. Mas é ele ou ela que tem ou detém o poder de decidir as coisas por todo mundo. Isso aqui é complicado, gente. Então, os dentes é quem sofre. Às vezes pelo seu nervoso, está apertando. Acho que é isso, né? Pois bem. Dores em geral estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Quando a gente você erra, você tem medo de ser punido. Hein? Aí é dor por todo lado. Dor na perna, dor. Aí, essas pessoas que têm esse sentimento aprendem ligeirinho a cantar aquela cantiga do condor. Sabe como é a cantiga do condor? Com dor no braço, dor nas costas, dor nas pernas, dor no corpo todo. Essa é a cantiga do condor. Aí dor nas costas. Sobrecarrega de tarefas, insegurança, medo e desamparo. Toda pessoa que tem esses problemas já sabe. É porque sobrecarrega de tarefas, quer fazer tudo sozinha. E também tem marido que é canguinha. Desculpe meus amigos maridos que estão aí. Tem marido que é mão de figa. Não é capaz de colocar uma empregada para ajudar. Aí deixa a esposa se acabar dentro de casa. Aí a esposa acaba ficando com dores nas costas. Dor no pescoço ou na nuca. Fortes conflitos internos entre a razão e a emoção. Ou também rancor. Quando a emoção e a razão começam a brigar, aí vai doer o quê? O pescoço. A nuca. Vai doer. Que coisa, gente. Aí todas essas doenças chamadas psicossomáticas. Problemas digestivos estão relacionados à dificuldade de assumir novas ideias e experiências. Olha só. Doenças do fígado. Até o fígado sofre. São apresentados por pessoas que acumulam raiva e rancor. Gente, é demais isso aqui, gente. Problema na garganta. Estão associados ao medo das mudanças
dificuldade de falar o que pensa e frustração. Se eu não posso falar, eu tenho medo de falar o que eu penso, eu vou ficar frustrado. Ah, se eu falar, alguém vai zangar comigo. Ah, se eu falar, eu vou perder a amizade. Não, você tem que falar. Nem que seja com um amigo besta que queira lhe ouvir. E tem isso também, né? Tem amigo que não quer ouvir, mas esse é colega, mas o amigo vai lhe ouvir. Gastrite se manifesta em pessoas que guardam os problemas apenas para si. São introvertidas e demonstram uma falsa calma e tranquilidade. Aí quem sofre é quem? O estômago. Alguns adquirem, tem um problema emocional, psicológico, aí adoece o estômago. Não tem o que ver, ela não aguenta. E Rodrigo Fonseca, presidente da SBI, explica como as emoções influenciam o nosso corpo. Aí vem, problema no joelho, é inflexidade, ego inflamado e medo de mudanças. Toda pessoa que é inflexível, que não consegue ceder aos conselhos, em outras palavras aqui no Nordeste, cabeça dura. Toda pessoa cabeça dura tem problema no joelho. Ela não aceita conselho, ela tem o seu perfil e acabou-se. Aí o ego dela é inflado e medo de mudanças. Aí quem vai sofrer, sabe quem? Os joelhos. Obesidade. Toda pessoa insegura é obesa. Olha, olha, você não encontra uma pessoa obesa que não seja insegura. A insegurança faz não. Aí, ó, solta os hormônios, começa a comer demais. Aliás, nem precisa comer. Tem uns que só a ansiedade já faz ela ficar gorda ou gordo. Problema nas pernas é medo de enfrentar as coisas novas do dia a dia. Parece mentira, mas tudo isso está na cabeça dos indivíduos, das pessoas. E isso é a doença chamada psicossomática. Doença nos pés, dificuldade em compreender a si próprio. Quando diz, meu Deus, por que eu faço isso? Ó, adoece os pés. Retenção de líquidos. Intuição forte e que não é respeitada. Tem uma intuição forte que ela não respeita. Aí, ó, a uretra retém o livro, a bexiga. Problema nos rins. Acúmulo de mágoas, tristeza e dor. Os rins são prejudicados. Problema de tumor. Feridas antigas que não foram curadas. Toda pessoa que tem problemas, feridas antigas que não foram curadas, acontece tumor. Nesse caso entra também as hemorroidas. Toda pessoa que tem hemorroidas é porque tem alguma coisa no seu passado que ele não perdoou. Quem vai pagar por isso? Os anos. A hemorroida está ali para ele prejudicar. Ok? Úlcera é medo de não ser bom o suficiente. Isso é boa ou é bom, mas não tem certeza. Aí vem o medo, aí ó, úlcera. Varizes, associações à incapacidade de aceitar as condições que são impostas. Olha como é complicada a vida do ser humano. Como é que a gente pode viver na igreja só recebendo a palavra para a vida espiritual, se tem tanta coisa na vida material que a gente precisa, vida física? O que tem de gente na igreja doente, meus irmãos. Isso me dói. Muita gente está na igreja doente, enfermos. E os dons de cura na igreja, a gente não consegue superar por conta que as doenças são na área psicossomática. Agora vamos ver, já que é tudo da mente, como é que acontece essa conexão entre a mente e o corpo? É importante compreender os componentes críticos de uma emoção. Primeiro é o componente subjetivo. Como você experimenta a emoção? Isso aqui é subjetivo, é dentro de você. Segundo, componentes fisiológicos. Como o seu corpo reage.
E terceiro, componente expressivo, como você se comporta em resposta à emoção. Dessas três formas você, assim, primeiro, como você experimenta. Por exemplo, tem gente que toma um café quente, é um prazer, não é? Outros têm que esfriar, outros botam água fria para esfriar o café. Então cada um reage de maneira diferente. Isso aqui é o poder subjetivo de cada um. Como você experimenta essa emoção? É o primeiro item. O segundo é chamado componente fisiológico. Como o seu corpo reage? Tem gente que tá na boa, mas tem corpo que fica, dói a cabeça, aparece ronchas na coxa, no busto, dói seios, bico de seios fica doloridos e roxos, entendeu? Outros dói só a cabeça, mas existe sempre uma reação intramuscular, intracorporal, que vai afetar por conta que seu corpo está reagindo no físico, ó, a janela da alma, ela está reagindo de acordo com aqueles sintomas, aquelas emoções que você está sentindo. E finalmente componentes expressivos. Como você se comporta em resposta à emoção. Estímulos geram reações que geram comportamento. E isso aí é uma coisa que nem todo mundo consegue interpretar, essa coisa de comportamento. Todo comportamento está dando uma informação. Lamentavelmente, os pais não conhecem. Quando o filho se comporta, está dando uma lição, está informando alguma coisa. Nem todo mundo consegue entender. Que hora que o bebê quer mamar, não é porque está com fome, não. Ele está sentindo sol. Ele quer a atenção da mãe. Por isso a mãe, quando está amamentando, não deve estar assistindo novela, assistir jornal, deve ficar ali, se posicionar, olhando para a criança, porque está sentindo falta dela. Ele não quer mamar, ela quer só atenção. Então são sinalizações. O choro sinaliza alguma coisa. Os tremores, os temores. Lamentavelmente, nem todo mundo consegue ler essas informações. Aí, para encerrar, como se proteger dos distúrbios psicossomáticos? Aí vem o conselho profissional. Ninguém pode se livrar, mas se proteger. Não vai poder ficar livre dele, né? Primeiro é o conselho profissional. Pratique o autoconhecimento. Tem gente que não se conhece. O filósofo grego Sócrates, aliás, é ele que se atribui. Conhece-te a ti mesmo, é atribuído a ele. Por que conhecer a si mesmo? Porque se eu me conheço, eu vou conhecer os outros. E tem gente que não se conhece. Por isso que você vê tantas aberrações cometidas, crimes hediondos. Para uma pessoa que você diz, aquela pessoa fez isto. Fez. Por que ela fez? Porque ela não se conhece. Então você tem que se conhecer. Reconheça as suas fraquezas e as suas fortalezas. Reconheça que você tem uma habilidade imensa para fazer umas coisas boas. Mas tem gente que tem dentro dele escondido uma onça, um leão. Então, primeiro se conheça, procure se conhecer. Segundo, aprenda a inteligência emocional. Eu estou batalhando aqui esses dias todos falando sobre inteligência emocional. Trabalhar a inteligência é mais do que dar, é mais do que, meio que você aprender. Aí já é a prática. Dá mais segurança para você compreender como você reage diante dessas várias situações. Essa inteligência chama-se maturidade, que Paulo chama de temperança. É a capacidade que o indivíduo tem de reagir aos diversos sintomas emocionais, às diversas emoções, sem ficar aquém e sem ir além. Ficar no meio. Isso aqui chama-se inteligência emocional. É a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas.
construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo melhor qualidade de vida. É importante. Terceiro lugar, reavalie sua história. Cada pessoa tem uma história, gente. Reavaliar, avaliar de novo a sua história. Seus pais lhe transmitiram muitas informações a vida toda, não é? Todos nós. Algumas informações foram boas, outras foram ruins. Mas você precisa entender que à medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais capaz de observar, de absorver o que é bom e rejeitar o que é ruim. Então precisa reavaliar a sua história. Em quarto lugar, relacione a sua doença a algo que aconteceu. Por exemplo, uma dor na garganta pode ser sintoma de algo que você não disse a alguém e que ficou entalado. Está guardada aquela dor. É bom você relacionar a sua dor hoje com o que aconteceu lá. Quinto, priorize cuidar de você. É comum cuidar mais dos outros do que de nós mesmos, não é? Eu vejo que tem esse hábito. Às vezes a mulher reclama muito por isso, que eu cuido mais dos outros do que de mim mesmo. Mas eu cuido de mim. Eu cuido de mim, do meu limite, da minha forma de pensar. Mas é comum cuidar de si, porque Jesus falou assim no capítulo 4, 23 de Lucas: médico, cura-te a ti mesmo. Ele citou um provérbio da época. Médico, cura-te a ti mesmo. Eu tenho que me cuidar, gente. Se eu me cuidar, eu vou poder cuidar dos outros, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Mas tem gente que não cuida nem de si mesmo, quanto mais da esposa. Isso é um perigo terrível, né? Deus nos criou pessoas humanas com corpo, com sentimentos, com emoções. A gente precisa de se cuidar dessas emoções. Sexto, aprenda a perdoar. Aí agora chegou um caso, uma coisa que é difícil, gente. Perdoar a quem nos machucou é duro, gente. Tem gente que não perdoa nem a si mesmo. Eu tenho atendido pessoas que não se perdoam. Se não se perdoa, vai perdoar os outros? Não. O Senhor disse que o grande mandamento da lei é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu vou amar quem, gente? Isso é complicado, gente. Carregar no dia a dia rancor ou mágoas só trarão prejuízo para você. Em sétimo, busque a ajuda de Deus. Jesus é o principal intérprete de Deus, né? Por isso que eu citei aqui, dias atrás, João capítulo 1, verso 1 até o 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito pelo verbo, sem ele nada que foi que se fez. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Verbo, no grego, é logos. Logos é a expressão divina. É a explicação de Deus, é a tradução de Deus, é a comunicação que Deus faz através do verbo. E aqui no capítulo 7, verso 17, 18 de Hebreus, vai dizer, o verbo se fez carne, que fala no capítulo 14, e habitou entre nós. Olha, se fez carne. Então Jesus conhece mais do que você. Ele passou pelos mesmos sintomas que você passou. Olha o que está escrito em Hebreu aqui. Ó. Jesus, por isso convinha que em tudo quem? Jesus, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, tudo que você passa na vida, Jesus já passou. Incrível, gente, isso aqui. E aí diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que a eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está em Hebreus capítulo 7, verso 8. Capítulo 7.
Em oitavo e último lugar, busque a ajuda do especialista. Tem casos que você precisa de um especialista para te ajudar. E finalizando, os conselhos divinos. Primeiro, Deus fez o ser humano do jeitinho que fez. Nada fugiu ao modelo criado por Deus. Deus fez o homem do pó, soprou nas suas narinas, ele se tornou homem vivente. Então o Senhor, aí está no Gênesis 2, verso 7. Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quem bem conhece o seu jeito de ser, todas as suas implicações emocionais, Deus conhece. 103:14 de Salmos, assim, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então ninguém mais que ele. Você é um ser indivisível, com sentimentos e emoções, das mais variadas que influem o seu comportamento, desde a hora que você foi formado no ventre da sua mãe. A partir daquela hora, você passou a ser um objeto das emoções. Aí Lucas 2 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Aqui tem um ser completo, como você é. Vós, pois, ó ovelhas minhas, diz lá em Ezequiel 34:31, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Você pode assumir, você pode pegar isso aí. Deus vai te ajudar, mas não esqueça que as doenças emocionais estão aí. Quizás você tenha uma delas aí. E em segundo lugar, Jesus experimentou todas as nuances da existência humana, vivenciadas a partir dos sentimentos. Ele nasceu, ele cresceu, ele cansava, ele tinha fome, ele teve sentimentos, ele teve ciúmes, ele teve tudo que um ser humano tem, ele como homem teve. E finalizando, Deus faz separação entre doenças e enfermidades. O texto que eu li está aí. E andava Jesus curando as enfermidades e moléstias e doenças. Então isso aqui, para todos nós, é uma segurança para sabermos que Deus está pronto para nos atender a hora que nós buscamos a sua ajuda. Saiba que você sozinho ou sozinha não vai vencer, ó. Você sozinho ou sozinha não vai vencer. Você precisa de ajuda de Deus. Ó, em sentido vertical, de Deus, e em sentido horizontal, de conselheiros experientes, quizás um psicanalista como eu. Que Deus abençoe você e te guarde. Não importa em que cova você se encontra, não existe autoridade que vai impedir. O tribunal do céu agora está a seu favor. Chegou sua vez, o inferno se reúne pra lhe acusar. Prepararam armadilha pra lhe derrubar, mas o seu advogado é o varão de guerra. Vai lhe guardar o coral de anjos. Aleluia, glória a Deus. Você chora, você receba essa mensagem de estímulo. Você, Deus tirou a coisa mais preciosa do céu para mandar a terra em busca da coisa mais preciosa que havia na terra. Você e eu. Para te dar a coisa mais preciosa do mundo, a salvação. E te levar para o lugar melhor do mundo, o céu. E sentar-se no lugar melhor do céu, à direita de Deus. É coisa muito boa, não é, gente? Então, não esmorece não. Não deixa a depressão tomar conta de você não. Não deixa a ansiedade te matar. Você tem um Deus que está acima de tudo. Ele quer te ajudar. Pai Celestial, nesse momento eu estou intercedendo por centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo, que saem alguns malcorongos em casa, tristes, desanimados, até pensando em morrer, como esses outros grandes homens da Bíblia tiveram essas experiências. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, visite-as agora. Injete nele ânimo, saúde, poder, assim como o anjo fez com Elias. Come, Elias, que a viagem é muito longa. E Elias comeu e com a força daquela comida andou 40 dias, 40 noites,
Senhor, faz isso agora com essas pessoas que estão nos assistindo. Tem muitas delas que têm traumas, dos mais variados, do ventre, está no seu inconsciente, não entende e tem comportamentos aqui às vezes inconscientes. Faz isso, Deus, porque Tu és aquele maior terapeuta, porque Tu conheces o ser humano do jeitinho que ele é, pois foste Tu que o fizeste assim. Em nome de Jesus. Amém. O céu se abre, quem tem sede dessa água também vai beber. É mistério diferente que Deus vai fazer. Ô gente, é pena que o horário foi embora, mas eu tenho muito prazer em ter propiciado a vocês essas informações tão oportunas. Que Deus abençoe a todos. Não posso mencionar porque já o horário foi embora. É só tempo para me despedir, para agradecer assim, de coração. Depois aqui eu vou ler todas as mensagens que vocês escreveram aí. E antes de dormir ainda vou orar por vocês, para Deus abençoar vocês. Todo dia eu faço essa oração em favor de todos os amigos que estão nos assistindo. Alguns até que eu nem conheço, mas eu estou orando para que Deus cuide. E esses que estão no isolamento, estão em casa, não estão saindo, estão prejudicados as emoções estão assim depressivas, Deus vai cuidar de você. Que Deus abençoe grandemente e amanhã estamos de volta, se Deus permitir. Um abraço a todos e eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos.